pela qual então vou falar e gosto de falar de Mônaco é porque em 2016 eu participei de um evento do turismo francês que aconteceu, acho que era em São Paulo, organizado pelo Atout France, que é o órgão francês de turismo, e nessa ocasião tinha o pessoal do turismo de Mônaco estava presente para fazer uma apresentação sobre o destino, para mostrar um pouquinho mais assim todo o potencial do destino de Mônaco, e a gente perdeu um pouquinho às vezes os a priori que a gente tem sobre esse destino, que é só um destino de glamour, de luxo, muito caro. Então eu participei dessa formação e durante a formação a gente tinha que fazer, tinha um pequeno concurso, a gente tinha que montar um roteiro, a gente tinha 3 horas de formação, depois a gente tinha que desenhar um roteiro, imaginar um roteiro que seria a melhor forma das pessoas descobrir Mônaco. Aí eu fiz esse roteiro, assim, eu imaginei um roteiro com uma família que teria assim os avós que gostam de gastronomia, os filhos que gostam de tênis e os netos. E aí essa família toda então ia para Mônaco durante uns 5, 6 dias, assim, eu acho que 6 dias eu tinha montado o roteiro. E o pessoal gostou do meu roteiro, eu ganhei esse pequeno concurso. Ó, aqui eu tenho até meu troféu, aqui, ó, tá vendo? Primeiro lugar, meu troféu. E quando eu ganhei esse prêmio, então eu ganhei uma viagem para Mônaco para realizar o roteiro. Na realidade não foi exatamente o roteiro que eu tinha programado, porque era um roteiro um pouco comprido e também era complicado para mim conseguir me organizar para ficar esses 6, 7 dias em Mônaco, mas recebi então de prêmio essa viagem. E foi muito legal, porque na realidade eu conhecia muito Mônaco por ir lá de forma regular, assim, mas eu nunca tinha pernoitado lá, então achei que por isso era muito interessante. Então, primeiro eu vou botar uma foto assim, de Mônaco, do lugar onde fica Mônaco, para vocês entenderem bem, porque de repente assim, a grande maioria de vocês já sabem, mas alguém pode estar esquecido de onde é Mônaco. Então, Mônaco, como vocês podem ver no mapa, não sei se já aparece para vocês, espero que sim. Então, vocês veem que Mônaco fica quase na fronteira com a Itália, tá? Mas vou contar para vocês um pouco da história de Mônaco, para vocês entenderem que na realidade não é exatamente na fronteira e toda a diferença que isso faz, ok? Então, a cidade de Mônaco, na realidade, tem uma história que já é, assim, de 2000 anos, porque na época dos romanos, a cidade já era ocupada durante uns 500 anos, os romanos ficaram na cidade de Mônaco, inclusive naquela época o porto se chamava Hércules Monoceus, alguma coisa assim, que teria dado o nome a Mônaco. E esse lugar então foi ocupado durante todo o tempo da colonização romana, e depois, na época dos bárbaros, das invasões dos sarracenos, etc., foi demolido. Então voltou a ser ocupado no século XI pelos ligúrios, porque aqui a gente está na região do norte da Itália, que tem a população ligures, e eles vão voltar a ocupar essa região a partir do século XI, a partir do ano 1000 mais ou menos, e no século XIII, em 1212 por aí, a população de Gênova, um senhor de Gênova vai vir ocupar de novo esse rochedo, a beira-mar, que é esse centro histórico de Mônaco. Ele vai vir se instalar e construir uma primeira fortaleza. Só que em 1297, o François Grimaldi, que é um outro senhor de uma oposição política de Gênova, vai vir dentro da cidade, dentro dessa fortificação de Mônaco, e na realidade, por uma armadilha, ele vai entrar dentro da fortificação fantasiado de monge, e com essa fantasia de monge ele consegue disfarçar assim, a arma dele, e ele consegue vencer uma batalha e se instalar dentro dessa fortificação. Então, a partir desse período, do final do século XIII, a família de Grimaldi vai ser a família que vai ficar o tempo todo dentro do Principado de Mônaco. Mas vocês vão ver que tem alguns períodos que as coisas vão mudar um pouquinho para os Mônaco, mas para os Grimaldi. Num período assim de muitos séculos, então, a população vai ficar em cima do rochedo, na parte assim histórica, e um pouquinho da população, vamos dizer que toda a parte fortificada seria no rochedo, e embaixo mora um pouco da população, pescadores, etc., na base desse monte, ok? O que vai ser as grandes modificações que vai acontecer? No século XVII,
vai ter uma ampliação do território, porque dentro dessas brigas da Europa, entre os espanhóis e os franceses, os espanhóis conquistaram num período assim essa região, e quando o rei Luís XIII naquela época vai ajudar a expulsar os espanhóis dessa região, então o Principado de Mônaco vai acabar adquirindo um território maior, e o Principado de Mônaco então vai acabar sendo maior, ficando desde a parte de Mônaco até a atual fronteira italiana, vamos dizer, que seria as cidades de Roquebrune e de Menton. Então a cidade de Mônaco cresceu bastante, de repente ela já tem um tamanho bem maior do que ela tem agora. E depois tem um pequeno período, que é o período onde tem a Revolução Francesa. Aí durante a Revolução Francesa os revolucionários vão conquistar, assim, vão caçar o príncipe, e durante uns 15 anos, uns 20 anos, o principado vai ser francês. Aí nessa época vai se chamar Port Hercule, eu acho, alguma coisa assim. Mas em 1814 vai ser devolvido, o Principado de Mônaco vai ser devolvido à família Grimaldi, porém sob a proteção do reinado de Sardenha. Então, antes era independente, aí vai depender do reinado de Sardenha, isso em 1814, ok? Só que o que vai ser importante é que em 1848 as duas cidades de Roquebrune e Menton vão decidir se emancipar, podemos dizer, da cidade do Principado de Mônaco. Então, nessa ocasião, eles vão se tornar cidade independente. Mas logo depois, em 1860, no período no qual a Itália começa a se criar como nação, nesse período os estados sardes, que a gente chama, que era a região onde ficava Nice, e do outro lado Menton e Roquebrune, essas duas voltas, vamos dizer, do Principado de Mônaco, vão optar para se juntar à França. Na realidade, é um acordo que o Napoleão III faz com a Itália que está nascendo, e nesse acordo que o Napoleão III ajudou a Itália a se unificar, nesse acordo a Itália então aceita que os estados sardes que estão nesse lugar, assim, Nice, Mônaco, Roquebrune, passa para a França. Então isso é o que vai acontecer em 1861, tanto Nice quanto Roquebrune e Menton vão passar para a França. Inclusive foi uma adesão voluntária, a população foi consultada e eles decidiram que queriam ficar com a França. Então, nesse momento, em 1861, Mônaco é realmente cercado pela França, porque você tem Nice, o litoral Nice, aí depois vem Mônaco, e depois você tem Menton e Roquebrune, que pertencem à França antes de começar a Itália, ok? Aí, uma coisa que é super importante de entender nessa oportunidade, em 1861, é que quando Mônaco, quando essas cidades de Roquebrune e Menton passam para a França, a cidade de Mônaco decide abrir mão desses territórios, porque a cidade é uma cidade independente, mas na realidade o Principado era dono dessas terras. Então o Principado aceita abrir mão dessas terras, então vamos dizer, de toda a zona rural que ele tinha, ele abre mão dessas terras para dar às próprias populações, para dar para a França, em contrapartida da França ajudar nas infraestruturas. Então a França se compromete a ajudar com a via férrea, que vai chegar até Mônaco, e com as estradas. E em contrapartida, então toda essa parte que estava do lado de Mônaco não vai mais pertencer a Mônaco. E nessa oportunidade, então a cidade de Mônaco vai perder 90% do seu território. Vai passar de 24 metros quadrados, quilômetro quadrado, a 2 quilômetros quadrados. Porque isso que é o incrível. O Principado de Mônaco só tem 2 quilômetros quadrados, que seria 204 hectares, para ser preciso. Então é uma coisa realmente assim, muito impressionante. Então ali nesse mapa vocês conseguem enxergar assim, que ficou agora uma parte extremamente reduzida de Mônaco, tendo perdido Roquebrune e Menton, ok? Então o que vai acontecer? Por que Mônaco também decide fazer isso? Porque na ocasião que vende esses territórios, falei para vocês que eles pedem para a França ajudar nas infraestruturas, mas na realidade não foi só isso. A outra coisa que eles conseguiram com isso foi bastante dinheiro, porque na hora de venda desses territórios,
eles recuperaram dinheiro que eles decidiram investir para mudar a vocação da cidade. Eles se dão conta que nessa época, 1860, o desenvolvimento do turismo no sentido de estação balneária, das pessoas da alta burguesia, da aristocracia europeia começar a ir para o litoral, para ir nos lugares onde tem os banhos, os cassinos, etc. Então eles querem que a cidade de Mônaco tenha, que o Principado tenha esse atrativo de uma estação balneária com um cassino. Então eles vão contratar uma pessoa super importante que se chama François Blanc, se eu me lembro bem, François Blanc, que já tinha ficado famoso porque na Alemanha ele tinha desenvolvido várias cidades termais com cassino e tinha dado super certo. Então o príncipe de Mônaco daquela ocasião, que era o Carlos III, ele chama esse senhor para administrar, organizar essa sociedade de cassinos, que vai se chamar La Société des Bains de Mer, Sociedade dos Banhos de Mares, que na realidade é uma associação de vários produtos turísticos, que são os hotéis de luxo, os palácios e os cassinos. Então isso vai ser feito, imagina, já a partir de 1866, ok? E uma das coisas assim, que esse François Blanc vai fazer é contratar um arquiteto famosíssimo, que é o Charles Garnier, e a gente vai botar para vocês, vamos ver se dá certo, a foto do cassino e da ópera. Então agora vocês primeiro vão ver essa foto da ópera. O Charles Garnier é muito famoso pela Ópera de Paris. Então vocês têm que imaginar que nessa ocasião o Charles Garnier está construindo a Ópera de Paris. A Ópera de Paris começa a ser construída no final dos anos 60 e vai estar pronta em 1875. Então, nesse período que ele é contratado pelo Blanc para construir a ópera e o cassino de Mônaco, ele está, na realidade, trabalhando em Paris. Mas em Paris não tem mais dinheiro, porque acabou de ter a guerra contra os prussianos, tem a revolta da Comune em Paris, então Charles Garnier não consegue continuar as obras em Paris e ele acha muito boa essa oportunidade de poder trabalhar em Mônaco com o dinheiro do Principado para construir a ópera de Mônaco. E esse lugar vai pegar o nome de Monte Carlo, porque é um monte em cima também de uma colina, e porque o príncipe daquela época era o Charles III, Carlos III. Então vai se chamar Monte Carlo e vai se tornar um dos lugares mais glamouroso, luxuoso e maravilhoso do mundo, ok? Então depois, em questão histórica, só algumas datas. Em 1911 tem uma pequena modificação, porque o Principado se torna uma monarquia constitucional, não é mais uma monarquia absolutista. Depois, em 1956, a Grace Kelly o príncipe Renier vai casar com a Grace Kelly. E a gente sabe que teve um pouquinho de... Claro que deve ter tido amor nessa história, mas teve também um pouquinho de marketing, porque ela era uma atriz americana, muito famosa, e casar com ela era a garantia de trazer os holofotes em cima de Monte Carlo e Mônaco. Então, funcionou super bem. Depois, em 1982, infelizmente, a princesa Grace vai morrer num acidente de trânsito. Depois, em 2005, é o príncipe Renier que vai morrer. E hoje, então, o príncipe que reina lá se chama Sua Altíssima Sereníssima, não me lembro como é que diz em português, é complicado. Príncipe Alberto II de Mônaco, é SAS, Sua Altíssima Sereníssima, não, como é que é? Alteza, Sua Alteza Sereníssima Príncipe Albert II de Mônaco. Chique, um nome desse tamanho, ok? Aqui vocês veem a família dele, assim, eles são bem bonitos. Ele casou com uma atleta de natação uns anos atrás, tem 2 filhinhos, coisa mais linda do mundo. Ok? Então agora vamos falar da situação então geográfica um pouquinho assim da cidade. Mônaco é o segundo menor estado do mundo, depois do Vaticano. Como falei para vocês, tem 200 e poucos hectares. O que é interessante é de ver que na realidade a cidade ganhou, desde o início que foi criado, 40 hectares. Então, dos 200, 40 hectares foram ganhados sobre o mar. Significa 1/5 da área, na realidade, foi ganhado sobre o mar, ok? Aqui nesse mapa, vocês podem ver o mapa dos aterramentos.
Os primeiros aconteceram em 1865, quando a cidade faz aquela associação com a França de ajudar nas infraestruturas para poder ter a possibilidade de trazer o trem até o centro da cidade. É necessário fazer uma construção sobre o mar por onde o trem vai passar. Então o primeiro aterramento foi para colocar o caminho de ferro. E depois foi crescendo, assim, um dos mais importantes foi quando eles construíram o bairro de Fontvieille. Nesse mapa agora dos bairros que está passando, vocês podem ver que tem um bairro que se chama o bairro de Fontvieille, é o bairro que fica, não sei se o mapa tá na vertical para vocês, ou tá, o mapa tá meio tortinho assim, para conseguir ver melhor, para ocupar melhor o espaço, mas é o mapa que, o bairro que está mais ao sul do mapa é o bairro de Fontvieille. Esse bairro foi inteiramente ganho sobre o mar, para poder construir novas moradias, porque a cidade precisava de mais espaço para as pessoas morar. Então, uma marina nova, construir um porto, uma marina que se chama Porto de Fontvieille, e teve ali também muito espaço para poder construir a parte produtiva da cidade. E ali são construídas então indústrias, porque ao contrário do que a gente muitas vezes imagina, a cidade de Mônaco tem uma indústria muito forte. Parece incrível como é que dentro de uma cidade de 2 km² possa ter uma indústria. Então, qual indústria dá dinheiro num espaço pequeno? A indústria farmacêutica. Então, em Mônaco tem uma indústria farmacêutica fortíssima e é uma parte muito importante das rendas do estado, ok? E ali também foi construído o estádio de futebol. O estádio de futebol pega um certo espaço. Então, ele foi construído também nesse bairro de Fontvieille, ok? E uma coisa interessante também, não sei se está no mapa, o novo bairro que vai ser construído, dá para ver? Não sei. A gente vai botar de volta o mapa lá interior, onde vocês podem ver numa zona azul, se eu me lembro bem, um verde, um pouco verde assim, que é um novo projeto de Mônaco, que será 6 hectares a mais, se chama l'Anse du Portier. Não sei exatamente o que eles querem dizer. Anse é uma alça, então a alça do Portier, porque vai formar uma alça mesmo, assim, na beira do mar. Vai ser muitos jardins, vai ter também em cima desses jardins vai ter prédio, mas vai ser uma coisa topíssima, topíssima. E isso, depois a gente até vai tentar mandar para vocês um link, tem um vídeo muito bacana feito sobre o projeto. O projeto deve terminar em 2025, então mais uns 5 anos de obras. É muito impressionante quando a gente vai lá agora, a gente vê as obras, a construção, assim. Por enquanto eles estão construindo a estrutura, depois vão construir os prédios. Mas é muito impressionante ver o que estão fazendo, vai ser hiper top. Para vocês terem uma ideia assim, de valor, em Mônaco o preço médio da moradia em Mônaco é 50 mil euros o metro quadrado. 50 mil euros o metro quadrado. Nesse lugar vai começar em 50 mil euros o metro quadrado. Imagine que vai ser os AP que dão para o lado da cidade e até 100 mil euros o metro quadrado os que estiverem de frente para o mar. Então assim, não é para poucos, tá? Até vou fazer uma pequena parêntese até sobre a questão da população, de quem mora em Mônaco, etc. Mônaco é uma cidade, um país, país, aonde moram 38 mil habitantes, tá? É inclusive a maior densidade de população do mundo, mais do que qualquer cidade asiática, porque só tem gente morando, não tem alguns parques, alguns jardins, assim, mas muito pouco, tudo é moradia. Então, é a maior densidade populacional do mundo, tem 38 mil habitantes. Mas desses 38 mil habitantes, só 8 mil são monegasco, as pessoas de nacionalidade de Mônaco, com passaporte de Mônaco, ok? Pequena parênteses, as pessoas de Mônaco não têm direito de entrar nos cassinos, tá? Porque o príncipe sabe que não é muito bom jogar, então eles não podem jogar, tá? Mas essa população, então, de 38 mil habitantes é composta por 8 mil pessoas de Mônaco, em torno de 9 mil franceses e 8 mil italianos. O resto tudo, sobra mais ou menos uns 10 mil de outros, assim, são de N nacionalidade. O Senna, se eu me lembro bem, não sei se ele chegou a ter residência permanente lá, mas ele tinha um apartamento lá, acho que o Falcão tem um lá, aquele jornalista brasileiro também, eu acho que tem uma casa lá, então tem muitos brasileiros, o dono do Banco Safra também tinha a sua casa lá, então dentro desse, o Djokovic, o jogador Djokovic também, muitos milionários moram lá. Para morar lá é bem simples,
tem que ter muito dinheiro e também tem que ter boas relações, porque você precisa de 2 padrinhos que recomendam você para ser autorizada a morar lá em Mônaco, ok? Mas então, gente para comprar um apartamento assim de 100 mil euros metro quadrado tem aos montes atualmente no mundo, ok? E a população ativa em Mônaco, isso que é interessante ver, a população ativa é em torno de 60 mil, então na realidade todos os dias entram em torno de 40 mil pessoas dentro de Mônaco. Então tem os que moram em Mônaco, que muitos não são nem monegascos, e tem muitos que vêm da Itália e da França para trabalhar em Mônaco, ok? Então as principais atividades da cidade são obviamente o turismo, a questão dos jogos, dos eventos, dos congressos e essa questão da indústria farmacêutica, etc, ok? Para vocês terem uma ideia, em 2013 teve durante o ano 7 milhões de turistas que passaram por Mônaco. Só que a maioria deles só fica durante um dia, porque o número de turistas estimado em pernoite é em torno de 250 mil. Então vocês veem que tem muito menos turista que pernoita do que turista que passa durante o dia. Claro, por causa dos congressos, dos cruzeiros, muitas pessoas vêm só durante o dia porque vão num cruzeiro, ou porque estão em Nice, estão em outra cidade assim na volta e vêm só para conhecer o Monte Carlo, ok? Então, espero que vocês estão conseguindo me acompanhar, não sei se está muito rápido o ritmo, se vocês estão conseguindo assim, formar a sua ideia um pouco sobre Mônaco. Agora eu vou botar um pouquinho mais a edição de foto de lá e de explicações então sobre eu vou apresentar Mônaco de 2 formas, uma que eu vou chamar luxo e glamour e o outro que seria cultura e tradição, ok? Então, luxo e glamour é o seguinte, todo mundo sabe que Mônaco se tornou o lugar assim mais chique da Riviera, da Côte d'Azur, com certeza a mais chique. Mesmo se tem alguns lugares específicos, como Cap d'Antibes, como Cap Ferrat, que é muito chique, mas são um hotel, muito reduzida. Então, como lugar, como cidade, não tem dúvida que Mônaco é o lugar mais chique e mais glamouroso da Côte d'Azur. Tem 4 hotéis que são 5 estrelas, 4 hotéis que são 4 estrelas e 4 hotéis que são 3 estrelas e um hotel 2 estrelas. Então vocês podem ver, a gente vai passar aos pouquinhos algumas fotos depois, mas o que vocês podem ver é que não são muitos hotéis. Se vocês fazem a conta, são 13 hotéis somente, é muito pouco, não? São 4 5 estrelas, 4 estrelas, 4 3 estrelas e um hotel 2 estrelas. Só que em Mônaco, isso posso dizer para vocês porque eu visitei basicamente todos, quando diz 2 estrelas, equivale a um 3 nos outros lugares, quando diz 3 estrelas, equivale a um 4 nos outros lugares, quando diz 4 estrelas, equivale a um 5 no outro lugar, e quando diz 5, o que é? É um palace. Então assim, os hotéis 5 estrelas de Mônaco são palace, os 4 estrelas são quase como um 5 estrelas. Então, realmente lá é muito luxo, muito maravilhoso. Então, quando a gente chega a Mônaco de helicóptero, é uma experiência assim extraordinária. Primeiro, é o melhor jeito de chegar a Mônaco, porque Mônaco não tem aeroporto, óbvio, ando com 2 km quadrados, não teria nem espaço para uma pista. Então, o aeroporto mais próximo é o aeroporto de Nice. Para ir de Nice a Mônaco não é nada longe, é uns 20 km, mas geralmente é bem engarrafado, bem complicado. Então, o melhor jeito é o helicóptero, é o melhor jeito. Então, quando eu cheguei ao aeroporto, fazia parte da minha viagem essa chegada de helicóptero. E eu tinha um sonho na minha vida, eu tinha um sonho de pegar helicóptero um dia para fazer alguma coisa assim, uau, inesquecível. E aí, quando eu vi que o meu primeiro voo de helicóptero seria na Côte d'Azur para chegar em Mônaco, eu disse, eu fiz bem de esperar para viajar de helicóptero, porque realmente vale a pena, vale a pena. 20 minutos, eu vou mandar mais informações depois sobre o helicóptero, porque realmente é uma coisa bem legal. Então, são 8 minutos para fazer esse trajeto, 8 minutos de grande prazer, porque a gente enxerga todo o litoral, é muito lindo. E quando a gente chega lá, não sei se dá para ver a segunda foto, a gente vê o heliporto. Então a gente vê assim que o heliporto é dentro da cidade, você chega no heliporto, depois você tem um transfer organizado pelo hotel, geralmente numa limusine super chique, e aí você chega no seu hotel, tá? Então realmente é uma coisa assim maravilhosa. Eu quero falar também um pouquinho para vocês dos cassinos. Em Monte Carlo falei para vocês que tem o cassino em Mônaco, o cassino de Monte Carlo, mas na verdade são 4 cassinos diferentes.
Tem Monte Carlo, tem o Café de Paris, tem Le Sun e Monte Carlo Bay. Então são 4 cassinos diferentes para as pessoas terem opção de estilos um pouco diferentes, assim, de, como é que eu vou dizer, de ambiente diferente. Um vai ser mais luxo, o outro vai ser mais fun, mais para jovem, então tem 4 cassinos diferentes, ok? E realmente as pessoas vão muito para lá, para os cassinos, é uma coisa que atrai muito o turista, sem dúvida, ok? Agora eu vou falar para vocês, aqui também vocês podem ver uma imagem, não sei se vocês estão conseguindo ver, uma imagem de um shopping. Lá em Mônaco, uma coisa que é interessante é que além de ter muitos vias, como é que eu vou dizer, elevadas, porque o trânsito tudo super bem pensado, com túnel, elevadas, os pedestres também têm muitas estruturas assim de elevadores, esteira rolante para passar de um lugar para outro, porque tudo é pequenininho, tudo tem que ser bem pensado. E algumas coisas são subterrâneas, então aqui nessa foto vocês podem ver um shopping subterrâneo. E embaixo do Hotel Metropole tem um shopping, então essa é a imagem. Então, agora eu vou falar para vocês do Grande Prêmio. O Grande Prêmio de Mônaco, ele acontece desde 1929, ele é considerado assim, o mais glamouroso, assim, seria bom se pudesse matar o mapa do Grande Prêmio. Então, o Grande Prêmio de Mônaco, ele acontece dentro da cidade. Então, a cidade é microscópica. Então, vocês imaginam que com uma cidade desse tamanho, conseguir fazer uma pista é muito complicado. Aqui vocês podem enxergar que a pista, na realidade, ela nem percorre todo o Principado. Porque o Principado, vocês viram que ele é um pouco mais comprido, assim. Ela percorre só a parte, assim, o miolo do Principado. Ela tem a pista 3,34, assim, 3 km, 340 metros. Então, uma mini pista. E eles fazem 78 voltas para poder percorrer no total 260 km, ok? 260 km, 78 voltas de uma pista de 3 km, ok? São 16 curvas. Olha assim, tem uma curva super forte, que é a curva que a gente chama a curva do Fermont, esse hotel que eu falei para vocês, a curva do Fermont. Então, essa aí é uma coisa muito impressionante. Então, falei para vocês, aqui vocês podem ver aquela famosa curva, que é da gente pegar rápido, eles conseguem, eles pegam não sei quantos quilômetros por hora, eles fazem essa curva incrível. E o pessoal que gosta de ficar no Hotel Fermont, é porque quando eles estão nos terraços do hotel e que acontece um acidente, eles adoram, claro, não um acidente grave, mas a grua tem que vir para retirar o carro, é toda uma atividade que vai acontecer, aí todo mundo se junta no terraço do Fermont para ver essa retirada do carro de dentro dessa curva incrível. Então essa é uma coisa bem impressionante. Depois, uma coisa que vocês têm que saber é que esse grande prêmio, então, que acontece desde 1929, ele aconteceu quase todos os anos, exceto durante a guerra, entre 1938 e 1947 não aconteceu, e ele não aconteceu em 1949, quando faleceu o príncipe daquela época, que era o Luís II, aí também não teve grande prêmio. Mas quando voltou em 1950, era o 11º grande prêmio, quem ganhou foi o Fangio. Então foi o período assim dos sul-americanos que começou. E a partir de 1984 foi a era do Ayrton Senna. O Ayrton Senna, aqui vocês vê o Hotel Fairmont, com as pessoas que podem olhar então essa curva, o melhor lugar para você olhar a curva, ok? O Ayrton Senna é chamado o Rei de Mônaco, porque ele ganhou, ele participou 10 vezes, nessas 10 vezes ele ganhou 6 vezes, então é uma coisa que realmente é única, ganhar 6 vezes, participar 10 vezes. Ele ganhou entre 1987 e 1993, ok? Outra coisa importante de Mônaco, obviamente, são os hotéis como é que se chama? As lojas de grife, que tem todas as lojas de grife possível, e tem também uns prédios super luxuosos, uma coisa assim incrível. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho então do que vocês podem visitar, fora desse glamour, eu vou explicar para vocês, só um segundinho, que tá confuso um pouquinho. Primeiro que eu vou mostrar para vocês, eu vou então explicar para vocês o que tem de interessante para vocês verem quando vão a Mônaco, fora da questão do charme, do glamour, dessa coisa assim bling bling.
Além disso, tem toda a parte de tradição e de história, que é o que eu acho assim, justifica para qualquer um, mesmo quem não vai ficar no hotel de luxo, mesmo quem não vai comprar numa loja de grife, todo mundo deve ir a Mônaco para conhecer o patrimônio, a história e a cultura dessa cidade. Então aqui vocês podem ver a catedral, que é um dos grandes... Ai, cortou. Não cortou? Tá bom. Tá bom. Então, aqui vocês podem ver a Catedral de Mônaco, que foi construído na realidade em 1875. Na realidade tinha uma catedral antiga, mas ela foi reconstruída e dentro dela vale muito a pena conhecer porque tem obras de Louis Braille, que é um pintor dos anos 1500, então muito bonito, e tem também os túmulos da princesa Grace e do príncipe Rainier, então as pessoas gostam muito de ir lá na catedral. Tá? Depois tem, a gente continua então de caminhar pela parte do Rocher, que é a parte histórica, e a gente vai chegar no Palácio dos Príncipes. O Palácio dos Príncipes é o lugar onde todos os dias, aqui às 5 para meio-dia, às 11h55, tem a troca da guarda. Então é um lugar que vale a pena conhecer. Claro que não se parece com a troca da guarda de Londres, mas é muito legal, é um pouco mais folclórico, não tem muita gente. Se vocês vão no verão, quando tem muita gente, vai ter muita gente, mas é muito legal assistir a troca da guarda no palácio lá dos Grimaldi, então no Rocher. Então, vocês vão ver a catedral, vocês vão ver o Palácio dos Grimaldi e vocês podem ver também o Museu Oceanográfico. Então, eu não sei se as fotos estão na ordem, porque normalmente você deveria ver agora o Museu Oceanográfico, mas eu acho que não deu certo. O Museu Oceanográfico acho que você perdeu, mas tudo bem. Então, o Museu Oceanográfico, não faz mal se não tem foto, não é tão importante. O Museu Oceanográfico, ele é muito interessante porque ele é um prédio que foi construído pelo Albert I para ser um lugar onde a ciência e a arte se reúnem. Então, ele fez um prédio super bonito, ali ó, vocês podem ver agora o Museu Oceanográfico. Então, o Museu Oceanográfico é um prédio super bonito, onde tem, além de aquários incríveis, tem o maior recife de coral dentro de um museu, tem toda uma coleção de esqueletos de mamíferos marítimos, tem um que a gente chama Cabinet de Curiosité, que é o lugar onde, assim, no século XIX, as pessoas gostavam de colocar todas as coisas assim, originais que tinham das suas viagens. Então, é um lugar assim, muito interessante para visitar, tanto em termos científico como em termos das artes. E todos os anos, o príncipe, agora o príncipe Albert II, organiza também exposições de arte contemporânea dentro do Museu Oceanográfico. Okay? Além disso, quando você sai então do Museu Oceanográfico, você pode percorrer os jardins. Os jardins são muito bonitos, tem até obras de arte contemporânea dentro dos jardins, então é muito bonito. E depois você pode, aí tem que pegar um transporte, porque é um pouco longe, você pode subir no jardim exótico. O jardim, aqui você pode ver nessa foto, o jardim exótico, ele fica na parte mais alta do Principado de Mônaco e tem uma vista super bonita sobre toda a cidade. Então você pode ver o bairro de Fontvieille, você pode ver o Rochedo, com bastante assim, fácil de observar assim, o Rochedo. Então é um lugar muito lindo de ver mesmo, muito lindo de visitar, porque tem muitas plantas super diferentes, assim, e dentro também desse lugar, aqui vocês podem ver direitinho o Rochedo, então que fica realmente assim, bem acima do nível do mar. E dentro também do Jardim Exótico tem o Museu de Antropologia e tem uma gruta também geológica. Então é uma atração assim, muito cheia, tem muitas coisas para ver, ok? Depois disso também em Mônaco tem um museu que se chama Museu Naval. Tem um museu que é o Museu do Automóvel, na realidade é a coleção De vez em quando eu dou uma caída, tá gente? Mas eu continuo aqui. Tem a coleção privada de carros antigos do Príncipe e tem também o Museu Nacional de Mônaco. E nesse novo Museu Nacional de Mônaco tem uma coleção muito famosa de bonecas, mas de bonecas do século XIX, do início do século XX, então é uma coleção muito bonita que as crianças gostam muito, então quando as pessoas vão com criança, vale muito a pena também visitar isso, ok?
Só um pequeno destaque também, uma das coisas interessantes de Mônaco são as festas tradicionais. Em Mônaco, eles costumam festejar a festa de São João, fazem uma grande fogueira na praça do palácio, depois vou botar uns vídeos para vocês da festa que eu participei uma vez. E no inverno eles têm a festa do Natal, porque o que é muito interessante saber é que em Mônaco é um lugar para ir o ano inteiro. Mônaco não é só um destino de verão, inclusive eu diria que é o menos legal é conhecer Mônaco no verão, devido à alta frequentação de turistas. Quando você vai lá em junho, julho, agosto, é muito cheio de gente. Claro que é muito bonito, é o verão, mas é muito cheio de gente. Então, se vocês vão em Mônaco todo o resto do ano, tem um monte de atividade, tem um festival de circo muito famoso, tem festival de música clássica muito famoso, tem festival de balé. Então, tem N oportunidade de conhecer o Principado de Mônaco. O clima é bom o ano inteiro, então realmente é um lugar que você pode ir o ano inteiro. E só para terminar também, depois eu deixo um tempo para vocês mandar perguntas, uma outra coisa que é importante saber é que Mônaco é perto de tudo, vocês viram o tamanho do lugar. Então, a partir de Mônaco você pode ir para Menton com de trem, acho que 10 minutos de trem, ou de carro, acho que 15, 20 minutos de carro. E Menton é uma cidade assim encantadora, uma pequena cidade que pertencia, né, no século 17, 18 ao Principado. Tem uma basílica maravilhosa, uma basílica barroca maravilhosa. O vilarejozinho é muito bonito. Tem o Museu do Cocteau, que é um museu moderno super interessante. E tem um festival muito conhecido que se chama La Fête du Citron, Festival do Limão. E essa Fête du Citron, ela acontece durante o Carnaval, em fevereiro. Então é um lugar super legal. Depois tem La Turbie, que é uma cidadezinha romana, onde tem se chama Trofeu do Augusto. Era um monumento assim construído para Augusto, que é um monumento maravilhoso. Agora é uma ruína, mas é um lugar também muito interessante de conhecer. Fica na altitude de 1150 metros, então com uma vista sobre todo o litoral, sobre a cidade de Mônaco, um lugar realmente maravilhoso. Então, e óbvio que a partir de Mônaco você pode ir para Cap Ferrat, você pode ir para Nice, você pode ir para Cannes. Então, a partir de Mônaco tem um monte de lugar para você ir. Então, conclusão, Mônaco é um lugar para todos e todo ano. É realmente um lugar maravilhoso. Bom, mas eu estou muito feliz de ter falado com vocês sobre esse destino. Eu realmente acho que é um destino excepcional. Eu tinha um pouquinho assim, como é que eu posso dizer? Eu também achava que Mônaco era só para multimilionário, que era um destino assim que só valia a pena dar um bate e volta. Mas depois que eu passei esses 4 dias lá, que eu vi realmente o que é ficar em Mônaco, porque, eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Em Mônaco tem muitos restaurantes. A gente está entre a Itália e a França, então tem muita gastronomia italiana, tem gastronomia francesa, tem gastronomia japonesa, tem muitos bons restaurantes. Tem 3 estrelas, tem 2 estrelas, tem 3 restaurantes com 1 estrela no Michelin, tem vários restaurantes gourmet. Não tem coisa barata, realmente não tem coisa barata. Em Mônaco nada é barato, mas também não é tudo excessivamente caro. E realmente assim, como é um dos lugares mais seguros do mundo, porque tudo tem câmera, tem polícia. Então você, depois assim que eu fiquei lá, dormindo lá, me hospedando lá, eu já coloquei um dos grupos para dormir em Mônaco, em lugar de dormir em Nice. É uma opção também super legal de dormir em Mônaco. Para grupo, para mim é um pouco complicado, mas para individual, para quem vai viajar, uma família, um casal, se hospedar em Mônaco é realmente uma super oportunidade assim para poder ir conhecer o lugar, ter essa vivência assim de passear de noite quando não tem mais turismo, quando só tem as pessoas da cidade. Então realmente eu recomendo muito para vocês, quando for a Mônaco, claro, conhecer, não deixar de conhecer, óbvio, se estão em Nice, se estão em Cannes, não deixa de conhecer Mônaco, mas se puder dormir em Mônaco, eu acho que realmente é uma coisa bem legal, bem legal. Então eu agradeço muito assim a participação de vocês. Eu só fico com pena que ninguém me perguntou nada, porque eu gosto de responder para vocês. Mas então fica para semana que vem, depois eu confirmo para vocês quando vai ser a minha próxima live, sobre qual região eu vou falar. Não sei se vocês alguns querem me dizer para onde gostariam de viajar agora. Algumas pessoas querem me perguntar alguma coisa. Não? Tá ok? Vamos terminar assim. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. À la prochaine.